Falando de vetores na química e geometria molecular, resumo rápido do vídeo. Nesse vídeo a gente vai falar sobre o momento vetor dipolar resultante. Vetor momento dipolar resultante é uma grandeza física que resulta da somatória dos vetores de uma molécula, e ele é utilizado para classificá-la como polar ou apolar. Basicamente, essa daqui é a letra grega que é usada para expressar o que representa o momento vetor dipolar resultante. E para resumir, quando for bem simples, quando o vetor resultante for igual a zero, ele é apolar. E quando for diferente de zero, ele é polar. Igual a zero, apolar, diferente de zero, polar. Para posicionar esses vetores existentes entre os átomos diferentes, a gente tem que conhecer a ordem decrescente de eletronegatividade. Aqui estão alguns átomos, não são todos, mas os átomos mais importantes de eletronegatividade. Funciona assim. Quando a gente vai posicionar os vetores, a gente posiciona do menos eletronegativo para o mais eletronegativo. O vetor está sempre direcionado para o mais eletronegativo. Aqui nessa molécula de HCl, por exemplo, o vetor vai estar posicionado assim, do H para o Cl. Por quê? Porque o Cl é mais eletronegativo do que o hidrogênio. A ligação entre eles vai ser polar, já que o vetor está direcionado a só um elemento, então a gente só tem um vetor, o que significa que ele é o vetor resultante, já que então é diferente de zero, logo aqui temos uma molécula polar. Com átomos iguais funciona assim, a gente tem o H e o H, e como aqui a gente tem dois átomos iguais, não tem eletronegatividade, então não tem vetor, então vai ser igual a zero, ou seja, apolar, já que não temos vetor nesse caso. Aqui, nessa molécula, aqui também tá bem fácil. A gente tem 3 átomos e uma geometria linear. Temos 2 vetores, já que temos 2 ligações. E eles vão nessa direção, já que o oxigênio é mais eletronegativo do que o carbono, então os vetores vão sair do carbono para o oxigênio, daqui para cá. E já que os vetores estão em sentidos diferentes, eles vão se anular. Logo, o vetor momento dipolar dessa molécula é igual a zero, ou seja, é uma molécula apolar. Aqui nessa molécula nós temos 3 átomos de geometria angular. O vetor vai estar direcionado para o oxigênio nos 2 casos e eles vão ser decompostos seguindo a regra do paralelograma. E como que vai ficar isso? O vetor resultante deles vai acabar assim, como ela vai acabar apresentando somente um vetor na direção vertical no sentido do oxigênio, e o vetor momento dipolar é uma somatória, então ele vai ser, o vetor momento dipolar resultante vai ser diferente de zero. Logo, essa é uma molécula polar, uma das minhas favoritas. Aqui, nessa próxima molécula, adivinha só, a gente tem 4 átomos em geometria trigonal, fazendo 3 ligações, logo 3 vetores. 2 estão no sentido diagonal e um está na direção vertical. E nesse caso eles vão estar apontando para o hidrogênio, já que ele é mais eletronegativo do que o boro. O boro não está na nossa tabelinha, mas é só ver na tabela periódica. Eles também vão ter que ser decompostos segundo a regra do paralelogramo, formando um vetor resultante no sentido do hidrogênio e na direção vertical. Nesse sentido, no caso, só que para baixo. Como já existe um vetor vertical para cima, os dois vão ser anulados. Então, o vetor resultante, nesse caso, o vetor momento dipolar resultante vai ser igual a zero. E exatamente, vai ser uma molécula apolar. A decomposição deles, seguindo essa regra do paralelograma, ela se aplica também para outras moléculas, para trigonais, para tetraédricas, que eu não vou ter tempo de falar por aqui. Eu espero que
tenha dado de entender nessa explicação bem resumida como se aplica a vetores na química. Também se aplicam de outras maneiras, mas essa foi uma das mais interessantes que eu achei para explicar.